Entre a música e a mente, com Meire Camilla. Hoje nossa querida amiga Meire Camilla vai falar sobre a música Avena Bluma, da Frida do ABBA. Essa aqui, ó. Esta aqui, que está aqui nessa camiseta bonitona. E no caso que fez parte do ABBA aí, né? E vai fazer uma reflexão na psicologia, né? O que se retrata e o que a gente pode fazer perante, né? Esse pensar desta música. Alô, Daniel! Olá, meus queridos ouvintes da Rádio Let's Music, do nosso programa Recordar é Viver. É uma alegria estar aqui todo mês com vocês para fazer uma análise psicológica das músicas sorteadas. Eu sou a Meire Camilla, psicóloga, palestrante, então vem comigo nessa análise maravilhosa dessa música. Olha só, Avena Bluma. Bluma. Gente, essa música está em sueco. Então é o seguinte, eu vou ter que fazer uma breve tradução aqui para você entender sobre o que é que nós estamos falando. Vamos lá, vem comigo. Então olha só, esta música, o título se chama Até Mesmo Uma Flor, é a tradução dela. Então ela diz o seguinte, ó, até mesmo uma flor vem de uma boa terra, precisa de nutrientes para germinar e por isso pode brotar e crescer forte. Um beijo da chuva, um outro do sol e algum tempo conversando com algumas nuvens do céu. Até mesmo um ser humano como eu quer viver cada dia em respirações profundas, o amor e a lei do ser. A espécie mais pura do ser humano é ser exatamente quem ela é. Até mesmo uma criança também na terra, assim como uma flor, também tem uma nuvenzinha, tendo a ajuda do vento, pode então empinar na dança para os milharais, balançando no ritmo, no fundo da raiz, cada dente de leão e como um empreendimento. É como um empreendimento. Eles querem se multiplicar tranquilamente. Bom, então vamos lá, gente. Essa aqui, brevemente, é a letra da música, tá legal em português. E vamos ver. Essa música, basicamente, ela fala sobre o milagre da vida, sobre as obras de Deus. É uma espécie de chamado. É um chamado do espírito, né? Como se fosse um alerta. Olha só como a vida é bacana. E a vida tem o seu ritmo, que é o que ela diz. Tem o seu tempo, a sua natureza. A música fala do amor e da lei do ser. Então, o que é isso, gente? O amor, ele rege o universo, essa energia natural que existe em cada uma das pessoas e é o que dá vida a cada coisinha do planeta. Então, por exemplo, é o amor que faz com que o milagre do universo aconteça, com que o sol aqueça, né? Essa energia que aquece através do sol é a energia e a força e a inteligência que faz com que os planetas não se choquem, que faz com que os planetas fiquem ali no universo e não caiam, que as nuvens fiquem no céu, que exista a beleza de uma flor, e das plantas, das árvores, inclusive a nossa natureza humana, né? Então ele diz, né, que a vida é isso, né? É o que está em cada ser vivo desse planeta e que tem essa orquestração. Então é o amor que nos dá vida. Então essa música fala basicamente desse amor. E a lei do ser, que ela diz também na música, é esta pessoa ou este ser conseguir ser quem ele nasceu para ser. Então esse é o propósito. Então essa música ela faz um chamado para esse propósito em cada um de nós. Então, por exemplo, qual é o objetivo final de uma árvore? É dar fruto, se ela for uma frutífera. Então é aquela coisa, né? Ela vai crescendo pequenininha, ela vai pegando da raiz, né? Através da raiz, ela vai pegando todos os nutrientes que ela precisa para poder crescer e tudo mais. E depois ela cresce, floresce e no final ela entrega de volta aquilo que ela recebeu. Então, quando ela era pequenininha, ela pegou todos os nutrientes que ela precisa, porque a natureza já deu. Depois ela se desenvolveu e ela entrou em plenitude, ou seja, ofereceu para o ser humano ou para todas as pessoas da natureza, os bichinhos, né, o objetivo dela, né, de ser uma plantinha que oferece coisas para o ser humano e para a humanidade. Então, essa música ela fala basicamente sobre isso, né? É atingir o ápice do seu potencial
no tempo que você está. Então, por isso que ela fala que a criança é apenas uma criança que brinca na terra, que sem preocupações. A criança, qual é o estágio máximo da criança? É ser criança. É ela poder se divertir, é ela poder brincar, ela poder ser criativa, apenas sendo, e com isso ela é feliz, porque ela está sendo o que ela nasceu para ser. Naquele momento ela é uma criança. E o que você espera de uma criança? Que ela se divirta, que ela brinca, que brinque, né? Que ela fique bem com ela mesma. E nós, adultos, muitas vezes nós não somos aquilo que precisamos ser. Muitas vezes a gente se cala, a gente se envergonha, a gente se poda, nós nos sabotamos e assim nós não cumprimos o nosso verdadeiro potencial. Então, às vezes, a nossa timidez faz com que a gente não coloque aquele talento para fora, às vezes o nosso medo de ser julgado faz com que a gente não dê o passo que a gente precisa para poder ser pleno. Então, muitas vezes a pessoa tem vocação, né? Só que às vezes esses medos, né? Essa vergonha, essa coisa toda é tão mais forte do que ela, né? Que ela acaba não colocando para fora aquilo que ela precisa. Então veja, né? O quanto que esse nosso crítico interno, nossas amarras invisíveis, né, da nossa própria mente, faz com que nós vivamos uma vida que não era digna de nós, né? Então, ou seja, nós não merecemos aquilo, não encaixa aquela vida naquela que nós poderíamos ser. Então, é como se nós tivéssemos que ir nessa direção e, de repente, a gente está indo numa direção totalmente diferente e aí você tem aquela sensação de, meu Deus do céu, para onde é que eu estou indo? Porque parece que ali o caminho que eu estou indo não é o meu melhor caminho. Então essa música ela faz esse convite para a gente parar para pensar, será que eu realmente, assim como a natureza atinge naturalmente os seus objetivos, uma flor ela só é uma flor e ela fica bem com isso, né? Uma planta não fica pensando, ai, será que eu sou planta? Será que eu não sou? Será que é isso? Será que... Sabe, uma macieira, ela não fica falando assim, ai, será que eu sou uma laranjeira? Ai, eu queria ser uma laranjeira. Não, ela simplesmente nasceu para dar maçã, então ela vai dar maçã. Ou seja, não existe um bloqueio, não existe conflito interno, mas o ser humano tem conflito, né? Então o ser humano ele fica assim, ai, não sei se eu vou, se eu não vou. Ai, será que eu tenho isso? Será que eu não tenho? Será que eu tenho talento? Será que eu não tenho? A gente simplesmente deveria trazer isso para fora, né? Deixar fluir algumas coisas, passar pela experiência, né? E não nos acovardarmos por conta de nós mesmos nos criticarmos o tempo todo, entende? Então, eu acho que esse é o ponto principal dessa letra, dessa música maravilhosa. Eu achei muito bacana porque ela faz esse resgate interno, né, com relação a esse ajuste das nossas vidas, né? Até que ponto você está sendo fiel e honesto com a sua própria vida? Então, essa é a pergunta que eu faço aqui para vocês também, né? Quantas coisas você gostaria de ter feito e não fez, né? Ou não faz, porque você está preso aí dentro do seu ego, é o ego que faz o julgamento da nossa alma, e às vezes a sua alma está querendo e gritando dentro de você, vamos por tal caminho, vamos viver essa experiência, e você aí no sofá da sala, com preguiça de se mexer, com preguiça de sair de casa, com preguiça de dar o primeiro passo, né? E uma preguiça misturada com medo, né? Eu acho que a gente precisa ouvir um pouquinho melhor o nosso espírito, né? E dar ouvido ao nosso propósito, ter confiança, ter fé. Então, basicamente, essa música ela fala um pouquinho sobre tudo isso, né? Sobre o propósito da vida, sobre a lei que rege o universo, que as coisas são muito naturais, a gente não precisa fazer esforço nenhum para a gente deixar essa vocação vir à tona, né? A vida vir à tona, porque ela já é natural. O que não é natural é a gente ficar enchendo a nossa cabeça com um monte de e se, né? E com isso a gente deixa de ser natural, a gente deixa de viver a vida, tá certo? Então essa é a reflexão dessa música muito bonitinha, eu adorei essa música, eu não conhecia, mas tá aí a reflexão aqui para vocês, tá legal? E se vocês gostam de música bacana, então acompanhe a gente aqui no programa Recordar é Viver com o nosso querido Daniel Sávio.
todo mês ele coloca a enquete lá no Instagram, então já sigam o Instagram e vote, porque todo mês nós temos música nova aqui para vocês, tá legal? Então sigam também aqui a Rádio Let's Music, e se você precisa de terapia, se você precisa de uma orientação, se você precisa de mentoria profissional para você alavancar o seu marketing profissional, as suas bases profissionais, o seu alicerce, a sua autoconfiança no trabalho, vender mais e tudo mais, tudo isso, então vem comigo no meu Instagram, Meirica Mia, e também pelo WhatsApp, que é o 11 97332 0236. Você vai falar com a gente e aí nós vamos ver qual é a melhor solução para aquilo que você precisa, tá legal? Eu espero vocês na próxima. Um grande beijo e até mais. Bom, a Meire acabou falando para que eu pudesse falar um pouquinho sobre a minha experiência também com essa música. Foi uma música que abriu horizontes nesse sentido. Achei muito interessante porque eu estava numa fase não tão boa, né? Falecimento de pessoas queridas, né? Perda de um serviço que eu tentei concretizar por muito tempo, época pandêmica, né? Essa pessoa é a minha avó, né? Que infelizmente faleceu, e a Rádio CBN, do qual eu amava trabalhar lá. E aí até que eu entrei em depressão, infelizmente não foi uma fase tão legal na minha vida, só que mais uma vez a música me salvou, né? Então essa realmente foi uma experiência bem legal, porque eu simplesmente estava seguindo a vida, né? Não tendo cor, era uma coisa meio cinzenta, uma fase, né? Não muito legal, eu via as coisas como nada tivesse graça, a música tinha perdido sentido. Então é uma coisa que eu mais amo, né? E por fim, sempre fazendo a minha caminhada, nunca me rendi a tal situação, né? Que eu estava com depressão, essas coisas eu reconhecia, só que eu não me rendi no sentido, eu vou né, ficar nessa transição e me acabar nessa transição. Na verdade, eu sempre insisti. E com isso eu estava escutando essa música da Frida, que tinha recém conhecido, e no caso ela estava querendo mexer comigo. Eu fiquei nessa transição uns 3 meses. E por fim, eu estava fazendo essa caminhada e por fim eu comecei a tocar os dedos como se fosse no ritmo da música, e no caso eu comecei a sentir a música de novo e começou a me vir um verde, ver as cores, que era uma chácara linda, né? E começou a vir novas experiências do que eu já tinha vivido. Então a música realmente me salvou, né, dessa condição. Então talvez para você que esteja assistindo isso, né, talvez tenha alguma experiência sobre. Então essa música, quando falo que a música salva, realmente salva, né? Então é um depoimento do qual passei, que acho que é interessante, talvez outras pessoas possam se espelhar por isso, né, de alguma forma. Então essa é um pouquinho da minha experiência. Então Meire, até o próximo mês, muito obrigado aí por mais uma vez estar com a gente, e pessoal da Rádio Let's Music, das nossas redes sociais, voltamos aí mês que vem com, no caso, o quadro Entre a Música e a Mente. A magia do passado está aqui. Recordar é viver. Com Daniel Sávio, com as melhores músicas dos anos 60 aos anos 2000. Todos os domingos, das 19 às 21 horas.